Pessoal, bom, eu estou voltando aqui CISO das Azul Linhas Aéreas. Vou falar um pouco em um nível não técnico, né? Tentar passar para vocês como é que eu explico todo esse detalhe técnico que é importantíssimo. Meu time está aqui, parte do meu time está aqui hoje, uma parte, a Tainá e o Alex estão aqui. Depois, se vocês quiserem bater um papo com eles, né, especialistas aí, eles vão falar bem técnico com vocês, tá? Eu vou falar em outro nível. Bom, eu tenho um pouco mais de 24 anos de experiência em tecnologia como um todo. Desses 24, 8 anos só em segurança. Já passei por uma multinacional alemã, a ZF, Grupo ZF. Por isso que o Fábio brincou, eu moro em Sorocaba agora lá, porque eu fui para lá pela ZF, né? E, recentemente, há quase 4 anos, eu entrei na Azul Linhas Aéreas, tá? Bom, cadê o clicker, o passador? Passar um pouquinho aqui para vocês um histórico, mais ou menos assim, 10 anos de incidentes emblemáticos na aviação. E daí vocês vão ver as palavras que já foram ditas aqui: vazamento de dados, ransomware, disrupção, né, paralisação de operação. E uma coisa que é muito importante que eu aprendi quando eu entrei na Azul é que a Azul, a Gol, a Latam, a Lufthansa, elas não vendem para nós todos bilhetes, elas não vendem passagens aéreas, elas não vendem uma experiência, né? Isso é parte do pacote. O que nós vendemos é pontualidade. Então a operação de voo ela é caríssima, combustível caro, equipamento caro, pessoas, né? O custo operacional é muito alto e nós somos penalizados a todos os instantes se tiver um atraso ou um não cumprimento, né? Dessa jornada que nós vendemos para os clientes, tá? Isso é só para dar um ponto assim para vocês o quão crítico é a operação de voo, tá? Aqui, passando algumas companhias grandes, né? Você vê ali Malaysia Airlines, a United, gigantesca e riquíssima, ninguém tá isento aqui, tá? A Qantas, a Emirates, e veja, né? Você teve ali sistemas de entretenimento a bordo que foi comprometido, tá? Hoje, a gente fica muito atento, inclusive na Azul, com equipamentos como esse. Não sei se vocês conhecem esse equipamento, que não é um minigame, tá? Depois, quem quiser ver, tá aqui. É um flipper, parece um brinquedo, né, de criança. Mas se você souber mexer um pouquinho, não muito, você pode até comprometer o sistema de entretenimento a bordo. O avião não tá, doutora Bruna? A gente já conversou disso. O avião é super robusto. O sistema do avião é totalmente separado do sistema de entretenimento. Mas sim, um atacante, eu não gosto de chamar de hacker, tá, pessoal? Porque tem um hacker bacana também, tá? Um hacker, eu não gosto de chamar, a gente chama de atacante o cara errado, tá? A diferença entre um hacker, um atacante e um defensor é simplesmente a ética, o lado que ele escolheu, tá? Então eu costumo dizer que eu não tenho talento, por isso eu não sou milionário, para fazer o outro lado do ataque, tá? Eu prefiro fazer a defesa, né? Então, você vê aqui que todos esses eventos que nós tivemos aqui, o objetivo dos atacantes era o quê? Paralisar a operação de voo, tá? Qual é o segundo objetivo? Coletar essas informações com ransomware, cobrar um resgate. Na Azul a gente tem por decreto que a gente não paga seguro, a gente paga seguro, não paga o resgate. E, por quê? Se eu pagar, não é certeza que eu vou ter os dados de volta, tá? E se eu pagar e obtiver os dados de volta, eu vou receber uma nova ligação, um novo contato dizendo: agora eu preciso para eu não fazer um leak desses dados. Isso vai longe, tá? Então, nunca interagir com um atacante. Tenha um plano de continuidade de negócio para você não chorar os dados perdidos, tá? Um PCN muito bem feito, junto com a Acronis, por exemplo, acho que a gente vai ter muito sucesso, tá? Suisport, Cita, Copa Airlines, EasyJet, TAP, grande também. Tudo isso recente, isso não vai parar, tá, pessoal? Com a inteligência artificial a gente vai ter muito mais. Deixa eu botar aqui. Muito recentemente nós tivemos a Collins Aerospace. A Azul tem esse sistema em algumas das bases dos aeroportos, tá? E esse dia foi muito preocupante pra gente. Eu tive que paralisar o meu time numa sala de guerra e entender se nós teríamos impacto ou não. Esse dia foi quando teve uma disrupção na Europa, né? Aeroporto grande, né? O de Londres, ele é enorme, meu pai já esteve lá, e daí me ligou falando: não estou me achando aqui, eu tive que ajudar ele a se encontrar por lá.
Mas imagina um aeroporto desse tamanho, o de Londres, parado, sabe, o caos. Aquela é uma foto real, muito recente, e esse sistema realmente foi bastante impactado. Eu e meu time, nós começamos uma operação de entender, né, a gente chama de taxonomia, tá? É um ataque, né, uma ameaça. Como é que isso está acontecendo? Quais são os planos de ações que nós vamos tomar se A, B, C acontecer? Tá? Envolve o PCN, envolve uma série de questões. Aqui é como eu apresento para o board, para os investidores. A Azul é uma companhia listada na Bolsa de Nova York, então nós também atendemos uma legislação chamada SOX, e isso eleva muito o rigor como nós temos que apresentar os nossos reports para o executivo. Tá? A aviação em si ela é altamente regulamentada. Então você tem a ANAC, se você voa no Brasil. Se você voa no exterior, você tem a IATA. Então você já tem 2 auditorias por ano. Se você faz carga, como é o caso da Azul, você tem OEA. Se você tem capital aberto, você tem SOX. Se você quer fazer segurança de direito, você tem NIST, ISO 27001, 27701. Então, olha o acúmulo de legislações e regulatórios que a gente tem que cumprir. Tá? E aí o que a gente faz? Eu preciso harmonizar todos esses regulatórios, porque no final, todos eles pedem quase as mesmas coisas de forma diferente. Tá? Que é o que? São as medidas técnicas e as medidas operacionais, né, tradução livre, ou medidas administrativas que a companhia toma para salvaguardar segurança, né, para fazer uma salvaguarda dos dados da própria companhia, dos dados de seus parceiros, dos dados dos seus clientes e dos órgãos governamentais. Então, é um universo muito amplo, né? E em segurança, a gente não pode se iludir, não tem blindagem. Então, você tem um bom plano, um bom PCN, né? Eu prefiro chamar de, é muito melhor você ter um plano de como se recuperar, saber em que tempo você se recupera, ter isso muito claro com o seu board, com seus executivos, com o seu time, do que você acreditar de uma utopia que você vai blindar o seu ambiente. Vamos supor que a gente tenha dinheiro infinito. Eu coloco todas as tecnologias ao meu favor. Não vai funcionar, nunca. Vai quebrar a companhia, aliás, né? Você falou de um só agente, isso é um sonho dourado, né? Você vai ter 30 agentes lá operando, né? Então você não vai ter máquina que rode isso, né? Então, a gente tem que fazer uma harmonização de procedimentos. Como assim? Eu leio a LGPD, eu leio a GDPR, tem muitas similaridades. Como que eu atendo as duas de uma só vez? Aí você vai ver que SOX pede a mesma questão. E você vai ver também que OEA, IATA e ANAC também pedem as mesmas coisas. Então você faz em linha os seus controles harmonizados. E você vai ter um controle ou outro que você vai ter específico para atender um regulatório específico. Tá? Agora mesmo com a COP30, nós somos acionados a toque de caixa pela nossa queridíssima ANAC e a gente teve aí algo em torno de 43 dias para fazer um assessment específico na base de Belém, que é onde vai receber, né, a COP30, e entregar para a ANAC esse trabalho. Parte do meu time vai voar entre amanhã e sábado. A gente vai fazer um pen test a toque de caixa, usando automação, é lógico, e fazer uma análise em loco. Coisa que a gente já faz, mas eu tenho que fazer mais um. A ANAC exigiu, tá? Então tem que cumprir. Enfim, essa é a forma como eu vendo para o nosso executivo. Azul no centro, um labirinto circular, e vejam, não tem blindagem. Eu não tenho um escudo perfeito, né? Eu tenho camadas de proteção em que eu uso o quê? Eu mitigo o risco. Eu reduzo a minha superfície de ataque. E ali você tem as camadas e as tecnologias. A gente vai falar de tecnologia hoje, porque já falamos bastante, acho. Mas aqui é o nosso plano real da Azul, de como a gente adiciona camadas de proteção. E, entenda, a camada não é só tecnologia, camada também é processo, que a gente vai falar um pouco, e a proteção jurídica é essencial, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui em volta a gente tem todas essas ameaças que a gente já ouviu falar, e eu tenho que ter também uma estrutura chamada SOC, que é o nosso Centro de Monitoração 24/7. Então, enquanto a gente está dormindo, tem alguém monitorando, e eles nos acordam sempre 3h30, né, Alex? Qual é o horário certo? Não tem hora. Não tem hora? Tá bom.
Então a gente é acionado por esse SOC em alguns momentos porque algum incidente está em curso, algum incidente crítico, tá? E a gente tem que estar ali preparado. Reparem ali que na camada 3 eu tenho muito conformidade, né? Então eu tenho ferramentas que fazem gestão de vulnerabilidades, que o Yannis falou muito bem logo no início. A gente tem a parte do Pentera. O Pentera é uma tecnologia israelense que faz pentest automatizado. Não é um BAS, tá? Ele não é igual um Simulate, mas ele realmente faz como um profissional humano faz. Claro que eu preciso do humano para interpretar tudo aquilo. E eu tenho todas as proteções ali de cloud, como foi dito, né, pelo Regis. Eu tenho a parte de OneTrust, que é para fazer a parte regulatória, LGPD, GDPR. E eu tenho um DPO as a Service, que é da Batista Luz, tá? O que vai, que foi? Passou demais? Deixa eu ver, acho que tá meio lento esse aqui. Bom, essa é a maneira como a gente faz. E aí eu tenho que montar o que para o meu executivo? Um belo de um PPT, como esse que a gente está vendo aqui, certo? Um executivo bom tem que fazer um bom PPT, não é, Regis? Tem que saber fazer um PPT. Mas o PPT que a gente tem que fazer não é o PowerPoint em si. É o balanço entre pessoas, processos e tecnologia, tá? Então, quando a gente fala de fazer um PPT, aqui está muito simples, muito fácil de fazer, mas envolve muita cultura, envolve aquilo que a gente falou mais cedo, né? Que é a conexão, a aceitação, né? Toda a empresa tem que comprar esse projeto, tá? Então, se você não faz um bom projeto desse sem um propósito claro, em que existe engajamento, e o engajamento não é abraçando árvore, tá, gente? É o engajamento aquele que todos os funcionários entendem que se não houver segurança, não tem operação, se não tiver operação, não tem PLR, não tem salário, e assim vai. Então é coisa simples assim, a gente tem que falar uma linguagem de adulto, né? Então, esse é o nosso método, né? Então eu faço a capacitação, né? Isso é muito importante. Se eu não quero que a outra parte falhe em segurança, eu tenho que ser muito bom em capacitação. Eu tenho que dar chance dele acertar. Se eu não dou capacitação, eu não tenho procedimento, fatalmente ele vai errar, tá? Sucessão, a gente tem que pensar nisso. Quem vai fazer a sucessão do time? As pessoas querem evoluir, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho muito bem feito. Tem que ser consistente. Toda a companhia e considerando funcionários, terceiros, tem que ser preparados. Existe muito, e quando eu entrei na Azul também tinha isso. Ah não, esse treinamento é só para quem é tripulante. Tripulantes são todos funcionários na Azul, tá? Então todos são tripulantes. E eu me perguntava, e os terceiros? Né? Porque o terceiro ele também pode impactar sistemas e tudo mais. E hoje está vindo nos regulatórios uma visão já de requisito legal, né? Que haja plenitude, né? no seu treinamento. Documentação. Sem documentação clara, a gente não segue adiante. Padronização, que é o que eu falei de harmonizar os regulatórios, tá? Inteligência, desenvolver essa capacidade, né, com relação às ameaças cibernéticas. Nem tudo está em ferramenta. Você precisa ter um time que saiba operar essas ferramentas. E a gente repete isso tudo de novo, tá? Então, esse é o PPT que a gente faz. E como que a gente faz isso? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um balanço. Como que a gente distribui isso? Tá? Não adianta eu sair comprando tecnologias porque eu estou em um ano bom e eu vou investir totalmente em tecnologia, né? Ou vou contratar as melhores pessoas do mercado, ou simplesmente eu vou investir em consultorias para bons procedimentos, tá? Tem que ter um equilíbrio, e ele não é 33, 33, 33, não dá, não é tão simples assim, tá? E aí eu já explico aqueles numerinhos ali que são da Azul, talvez não vai servir para outras companhias, mas esse é o número que nós chegamos, tá? Pegando aquele PPT, se eu tenho, por exemplo, processos de tecnologia 100 pessoas, que é o mundo que eu tenho acompanhado, que é o mundo atual, que os grandes gestores estão entendendo que eu posso substituir pessoas por IA simplesmente e imediatamente. Tá? A gente vai ter o quê? Uma alienação. Né? Não é uma realidade isso. A gente precisa da inteligência humana. Né? Então, esse cenário, se você só pensa em processos e tecnologia, fatalmente vai quebrar, tá? Se você tem tecnologia e pessoas, aí é o que eu gosto de chamar, meu time já ouviu bastante, automação do caos. Por quê? Você vai ter boas ideias e sem testar essas ideias, você vai ter aquela ideia que falha. Imagina você ter uma ideia que falha e você automatiza ela
Pessoas vão executar aquelas ideias em alguns minutos, em 15 minutos e 1 hora. Um robô, uma automação, vai executar milhares de vezes aquela ideia errada em segundos. Então, por isso que eu chamo de automação do caos, tá? Então, investir em tecnologia e pessoas somente sem processos, a gente vai ter isso. E o outro lado, ele é um pouco até possível de se conviver, mas ele não dura, ele não é sustentável. São processos bem claros e pessoas bem treinadas. Mas as pessoas, elas cansam de fazer as mesmas coisas. Elas não querem ficar batendo prego o tempo inteiro, tá? Então, por isso que eu falo que é esse balanço. Se a gente não tiver um balanço entre pessoas, processos, tecnologia, não tem sucesso, tá? Na Azul, fazendo vários exercícios, a gente chegou que investimento em pessoas, né? Conscientização, cultura e equipe, não só contratando, mas conscientização constante. Essa verba é destinada entre 30% e 40% em pessoas, naquele pilar. Em processos, sim, a gente contrata consultoria como a PwC, por exemplo, para apoiar em alguns processos que nós temos. Redesenho de processo, a Azul ela é muito grande, né? Então, e ela é muito complexa. Cada aeroporto tem uma particularidade. Eu demando uma consultoria externa. Então, entre 20 a 30. Já foi pior, tá? Eu não gosto muito de dar dinheiro para consultoria 100%, porque eu não trago a inteligência para dentro de casa. A consultoria ela é excelente para ela nos ajudar a aprender e ser parceira nessa jornada. Mas se eu delargo, né, não é nem delego, se eu delargo para a consultoria simplesmente, eu não tenho inteligência dentro de casa, tá? Mas sim, a consultoria ela é vital, ela precisa para nos ensinar como a seguir nessa jornada, tá? E tecnologia, eu também acho que eu queria aumentar um pouco mais o número ali em pessoas e menos em tecnologia. Eu sou um cara de tecnologia, eu sou engenheiro de computação, eu adoro tecnologia. Mas eu acredito que hoje o maior risco é o risco humano, é o elo mais fraco. São pessoas que às vezes estão capacitadas, como você contou, e ele deu o dia dele, ele se promoveu a insider, né, em segundos. Então assim, se eu tenho aquele pilar mais preparado, eu tenho pessoas detectando essa pessoa. Se essa pessoa está com um desvio de comportamento, se o ambiente continua seguro. Então, pessoas, para mim, é o pilar mais importante na parte de segurança, tá? E na aviação, na Azul, é tudo muito, não só na Azul, mas a aviação ela tem aquele glamour, né? Tem a coisa bonita, mas o aeroporto, gente, o aeroporto para segurança é a coisa mais hostil que tem na segurança, tá? Porque eu invisto tudo isso dessa forma tão equilibrada na minha estrutura, para fora. Quando eu chego no aeroporto, às vezes eu ganho um link de internet assim que eu não sei de onde vem. E se eu questiono, ele fala, tá bom, devolve. Tá? Então tem locais que nem Altamira, eu tenho, falam aí, bom, Tefé? Marabá, né? E a Azul precisa atender. A gente tem essa capilaridade, a gente quer atender, a gente quer vender para Marabá, quer ir até Tefé. A gente precisa, a gente gosta de fazer isso. Mas eu tenho bases em que eu concorro link com o PCC. E não posso questionar. Tá? Como eu faço essa segurança, sendo que lá eu não tenho como gerenciar essa base, tá? Aí que eu tenho que fazer um equilíbrio muito grande, né, entre pessoas, processo e tecnologia, tá? Como que eu faço isso depois que a gente tem todo o conceito, depois que a gente tem tudo idealizado? Eu tenho 3 pilares e uma defesa proativa. Dentro do meu time eu tenho 3 estruturas, 2 coordenações, sendo segurança cibernética clássica, né, que faz a defesa proativa, protege os ativos, faz a gestão de vulnerabilidade, ciclo de vida, faz toda essa parte de cyber proteção. Então, realmente, a questão de antivírus, firewall e tudo mais. Eu tenho, logo que eu entrei, eu senti a necessidade de contratar pessoas que entendessem de LGPD, e eu busquei no mercado, até tinha, mas eu comecei a perceber que não era bem assim. Então, eu fui um pouco ousado e vendi a ideia, a gente fez um exercício na Azul também, que eu precisava de ter advogados no meu time. Pessoas que realmente traduzem a legislação para o pessoal de tecnologia e segurança e vice-versa. Ele vai ser uma ponte ali, né? E eu contratei 2 advogadas e foi muito bacana porque o time assimilou muito bem e elas foram se especializando cada vez mais em cibersegurança.
Então hoje elas já falam a linguagem de segurança. Está muito fluido entre os times, tá? Então eu tenho um time de produção de dados, que tem a coordenadora, ela é uma advogada, e ela toca isso muito bem, a parte não só de LGPD e GDPR, mas os outros regulatórios, como eu já mencionei aqui para vocês, tá? Então a missão é sempre ficar antecipando, tá? A gente tem que trabalhar de uma forma mais de antecipação, porque não adianta eu correr lá no meu diretor e falar, ó, acabou de sair uma lei, agora sancionou, tá? Aquilo que a gente está acompanhando há 3 anos, agora é de verdade. Ele fala, legal, não vai ter budget, né? Porque você não provisionou isso. Então o meu papel é sempre planejar e antever. Se eles vão investir ou não é outra coisa. Aí eu tenho que ser o quê? Um influenciador, tá? E a gente faz até videozinho na Azul, né? Quase TikTok. Aqui a gente é ruim pra caramba, mas a gente faz. Então a gente influencia dentro da Azul o investimento, tá? E a estrutura mais nova, mais recente que a gente está aí ativando é o CTI, ou Inteligência de Ameaça Cibernética, o Cyber Threat Intelligence. Para que isso? Eles são os fofoqueiros da internet, certo? Pode contar lá para a Érica, tá? Para a Cibele. Eles fazem toda essa análise de comportamento das redes sociais, da superfície que a gente fala, né? Internet, Instagram, LinkedIn, Facebook, tudo isso, o X, e também Deep Dark Web. Então, como é que estão falando da Azul em todos esses ambientes? Como é que estão falando do John, nosso CEO? Como é que estão falando do AB? Porque a segurança, ela é pervasiva, ela tem que ser além dos ativos digitais. Ativos digitais são meras ferramentas, mas eu tenho que fazer a segurança do meu executivo também. Então, eles fazem esse trabalho de entendimento da análise cibernética, fazendo técnicas como o SINT, RIO-MINT e aí vai. Você tem como entender quais são as tendências de ataque. E isso traz para esses outros 2 pilares e a gente monta estratégias de antecipação. Tá? Como que eu fiz essa jornada dentro da Azul? A ZF me deu um background muito grande, eu trabalhei 11 anos lá. Só que eu não conseguiria pegar um padrão germânico de uma empresa de mais de 100 anos e encaixar na Azul, que quando eu entrei lá tinha 13, 14 anos. Tá? Uma empresa que cresceu muito rápida, nacional, com outra mentalidade. Ia ser igual aquela casinha da Fisher-Price, eu tentando colocar um cilindro na estrelinha, né? Não ia funcionar. Tá? Então eu tive que traduzir todo esse trabalho para uma empresa que cresceu de maneira ágil, com métodos ágeis, de forma rápida e cresceu muito, só que ela ficou o quê? Muito frágil, tá? Tanto que eu brincava muito em algumas reuniões iniciais. Eu ia com uma técnica de segurança, o pessoal de TI, nós somos ágeis, daí colocava um ágil assim no quadro branco. Daí uma vez a gente arrumou até briga. Eu coloquei um FR no começo, pode ser ágil, mas não pode ser frágil, tá? Não tem problema, sejam ágeis, mas não frágeis. Tá? E aí eu fiz esse treinamento que eu indico, tá? Esse treinamento ele te dá uma noção de como as táticas militares podem ser usadas em qualquer companhia. Mas isso ficou muito complexo. Pelo contrário, quando você está em guerra e cyber warfare é a nossa guerra, a guerra cibernética, quando você está em guerra você tem pouco tempo para tomar uma reação, para você ter boas ideias. Então tanto esse livro, como é um parte do outro, esse livro e esse treinamento, ele traz ferramentas para você traduzir de forma rápida soluções de cibersegurança. Tá? Então eu indico bastante esse material. E aqui, a doutora Bruna mencionou mais cedo, tá? A segurança, como um todo, ela deve evoluir ao passo que a ameaça evolui. E não quando um regulatório é lançado, quando uma legislação nasce, né? Muitas das vezes os empresários ficam monitorando, mas já sancionou? LGPD no começo eu tive um gestor que ele falava, esse é um novo e-social, fica tranquilo que isso não vai pegar, isso vai cair. Tá? Então não duvidem que uma legislação que agora, né, passou o status de agência, então ela... Você ainda ouve isso? Olha que legal, né? Então, assim, não esperem, tá, a legislação realmente valer, porque você está deixando um monte de buraco na sua empresa. Se você pegar uma legislação e for entender
O que ela pede? Ela pede simplesmente assim: proteja o seu negócio, proteja as suas informações, seja responsável, né? Então, se ela está pedindo isso, parece que ela está fazendo um favor para a gente, né? Mas a gente tem que ter isso escrito, a gente tem que ter isso sancionado, tem que ter, né, punições, sanções. E uma das que mais me assusta não é a multa de 50 milhões ou 2% do faturamento. É a proibição do uso da base de dados. Acabou o negócio. Tá? Se a Azul ficar uma semana sem acesso à base de dados de cliente, ela vai ter um prejuízo de muito mais que 50 milhões. Mas muito mais. Tá? E às vezes eu já ouvi dizer que a GDPR segurou bases da Vodafone de Portugal por 3 meses. A Vodafone em Portugal fechou, transferiu toda a operação para a Itália. Tá? Se você vê, procure esse vídeo, tá, gente? Eu deveria ter colocado aqui. Coloca no YouTube lá. CEO Vodafone Portugal. Ele treme nos microfones. É uma pessoa altamente sênior, de muita experiência. Mas ele está ali, porque no final, quem vai responder não é o seu melhor especialista. Vai ser o seu CEO. No máximo, eu vou estar lá com um siso atrás, soprando algumas informações para o meu CEO, para o John. Olha, John, fala isso, fala aquilo. Mas lá, quem vai estar na frente, com o microfone da Globo, da Bandeirantes, né, a CNN, vai ser o John. E ele não tem conhecimento de segurança, nem de tecnologia, e não tem que ter. Então, acho que é mais legal a gente fazer a lição de casa, tá? Então, essa é a mensagem. Por fim, deixar aí para vocês o meu contato, tá? Fiquem à vontade, me acionar lá no LinkedIn.